Boa noite, professor. Nosso grupo vai, nesse trabalho de indústria 4.0, falar sobre a temática do 5G, trazendo explicações sobre o que é a tecnologia e o impacto dela, tanto no setor industrial, econômico, serviços, quanto no próprio impacto social que a tecnologia está trazendo junto a ela. É isso mesmo, professor. Só para dar uma geral aí para quem não conhece, para quem é novo, o termo 5G. 5G é em telecomunicações, é um padrão de tecnologia de quinta geração, daí que vem o 5 no 5G, para as redes móveis e de banda larga, né? Que as empresas de telefonia no mundo começaram a implementar, principalmente lá no final de 2018. Então, é um evento bem recente, uma tecnologia bem recente, que nem foi totalmente implementada na maioria dos países aí do mundo. Ele é o sucessor do 4G, o que veio antes, com a diferença de que ele fornece, né, uma conectividade maior para os dispositivos atuais. Então, nos próximos slides a gente vai estudar aí como é que o 5G veio a ser e qual a importância dele para a indústria 4.0. A indústria 4.0 ela é um conceito aí que ela vai representar a automação industrial e a integração de diferentes tecnologias como a inteligência artificial, robótica, o IoT, né, Internet das Coisas, computação em nuvem, com o objetivo de promover a digitalização das atividades industriais, melhorando aí os processos e aumentando a produtividade. É, é muito importante a gente associar o 5G com a indústria 4.0, né, a quarta revolução industrial, a revolução industrial da informação. A geração de tecnologia móvel do 5G, ela a gente pode considerá-la fundamental para a indústria 4.0 porque a tecnologia de oferecer uma capacidade de banda larga maior, baixa latência, maior velocidade de download, permite uma maior conectividade de dispositivos e em máquinas em tempo real. A gente vai ver lá para frente que essa conectividade ela vem com algumas limitações da própria tecnologia em si, comparada ao 4G, mas ela abre um leque de possibilidades muito maiores para como a indústria 4.0, como a indústria atual, ela pode se organizar no processo de manufatura, no processo de troca de informações, né? Esse leque, essa criação de redes de comunicações maiores, mais confiáveis e seguras, mais rápidas, é essencial para a gente ver a automação, a otimização dos processos industriais. O 5G é importante porque ele cria novas soluções para a internet das coisas. A gente vai ver lá no futuro que ele vai ter uma interconexão muito mais segura com a passagem de informações. Ele se encontra também aí no algo que já veio muito comum hoje em dia, que é a internet, que é a inteligência artificial. Então o 5G ele possibilita que as inteligências artificiais funcionem mais rápido, a troca de informações ocorra de uma maneira mais fluida e dinâmica, e ele leva em si uma maior eficiência, segurança e flexibilidade nos processos de produção, o que caracteriza bastante, principalmente em troca de informação, né, o que caracteriza muito aí a indústria 4.0. Antes de falar sobre os tipos de 5G, eu vou dar uma pincelada um pouco sobre o 3G, que foi o que começou, na verdade, a possibilitar aí as pessoas a conseguirem usar as aplicações nos celulares, e aparelhos móveis, é, porque antigamente no 2G ele só passava mensagens e no 3G começou a passar dados aí com velocidades que chegaram até 21 megabytes. E ali, quando foi passando para o 4G, já permitiram muitos avanços lá na área de streaming, de games principalmente, por causa da velocidade. Ele também ficou conhecido como LTE, né? E não dá para falar muito agora, mas ele foi criado com base no GSM e no WCDMA, lá do 2G. E quando ele começou a priorizar os dados, em vez do tráfego de voz, a gente conseguiu ganhar uma taxa de download e upload muito melhor e uma latência muito mais baixa que em gerações anteriores, né? O 4.5G, na verdade, né, o LTE Plus, ele vai virar aí o 5G DSS, que foi criada essa nomenclatura mais por motivos de marketing, que basicamente ela vai usar a infraestrutura do 4G e vai possuir uma velocidade menor e latência maior, e ele não vai entregar o potencial total do 5G, mas ele vai permitir ali ao usuário comum, que ele possui um celular compatível, ter uma experiência melhor, né? O usuário vai ver lá que está mostrando um 5G e vai ficar animadinho.
O standalone ele vai possuir uma infraestrutura ali completamente dedicada com velocidades que vão chegar ali até 10 gigabits. E só que o que acontece é que isso não vai estar disponível em todo o país e o consumidor pode gerar frustrações por parte dos consumidores em relação a isso. É, E no non standalone, ele usa uma parte da estrutura do 4G que ele vai garantir uma expansão mais rápida. Porque senão iam ter que ficar criando antenas dedicadas pelo país inteiro com frequências aí de 5 GHz, que são frequências que abrangem um raio de alcance menor e etc. Ele vai abrir aí mão de um tempo de resposta ultra rápido para entregar uma velocidade muito rápida, ou seja, vai é, ficar ali numa latência próxima ao 4G, mas mesmo assim ele vai entregar ali umas velocidades praticamente iguais ao standalone, né? Perto na casa ali dos 10 gigabits. E essa alta velocidade ela é passível porque o NSA ele vai utilizar as antenas e frequências do 5G, mas ele vai manter os núcleos ali do 4G, né? E o núcleo que eu me referi agora, ele na verdade ele é um conjunto de servidores ali que é responsável pelo processamento de dados que vai acontecer após o celular se conectar na antena. Então é isso. Passar para frente. Mas aí a gente pode pensar também qual é a diferenciação entre o 4G e o 5G, né? O que ele tem de diferente que vale a pena a gente falar? Primeiro é a velocidade, né? Eu acho que o mais básico. O 5G ele vai possuir uma largura de banda muito maior. Então ele proporciona maiores velocidades de download, que alcança até de 10 gigabytes por segundo. É uma coisa incomparável com a velocidade de download que tinha antes no 4G. Ele também tem outros aí novos fornecedores, então ele pode funcionar como provedor de serviço para tipo computadores e laptops, porque é uma velocidade realmente muito grande. Então ele vai ter novos competidores aí no mercado, como fornecedores de acesso à internet tradicionais, né? Então, no lugar da pessoa conectar o cabo na própria casa, se ela mora perto de uma antena 5G, se ela tem esse acesso, ela pode realmente utilizar o 5G no computador. Ele vai ter novas aplicações, principalmente relacionadas à internet das coisas. Esse fluxo muito maior de informações por segundo ele vai abrir grandes possibilidades para troca de informações, canais seguros para você fazer essa troca de informações e o tipo de informação. Então, vídeos com muito mais qualidade, tamanhos de arquivos que você pode fazer, inteligência artificial que tem que rodar muitos arquivos por segundo. Tudo isso aí entra nesse quesito. E além de ser o alcance já é um ponto mais negativo, o 5G ele vai possuir um alcance útil muito mais curto. Ele exige células geográficas menores, mas ele em geral não é tão fácil de você conseguir um alcance maior comparado com 4G. Assim. Só fazendo um adendo aí, isso acontece porque as frequências de 5 GHz elas possuem mais dificuldades de atravessar paredes e estruturas, diferente da frequência de 2.4 GHz, que é uma frequência assim que apesar de ter mais interferência, né, até nosso micro-ondas, por exemplo, vai utilizar uma frequência de 2.4 GHz, assim como Bluetooth e etc. A 5 GHz ela vai acabar penando por causa disso, pela dificuldade de passar aí pelas estruturas. Quando a gente fala do 5G, a gente está falando de uma tecnologia que é muito recente, ainda muito nova, que está dando os primeiros passos para ser implementada. Ela já iniciou, mas ainda a passos curtos. Então a gente não tem noção do total impacto que ela pode causar na indústria como um todo, na sociedade. Mas se tem coisas que já são realidade, que essa tecnologia já é utilizada e a gente consegue perceber ela no dia a dia. Então, tipo, o 5G, ele vai seguir os pilares da indústria 4.0, né? Então, ele vai estar relacionado com Big Data, Analytics, realidade aumentada, cibersegurança, nuvem, que já são coisas que são realidade hoje, mesmo com a tecnologia antiga. Então, a gente sabe que vai haver uma adaptação e todas as tecnologias, a partir desse momento, elas vão estar relacionadas à nova tecnologia que vai ser vigente no futuro. Então, a gente já consegue ver setores como robótica, sensores, atuadores, rede de comunicação de tecnologia da informação, rede de comunicação industriais, tecnologias de acesso aplicadas ao 5G, manufatura avançada, cibersegurança,
o conceito de internet das coisas e conectividade de dispositivos, integração de sistema de celulares com rede de comunicação industrial, tudo a gente vê que a ideia é realmente conectar mais setores. A gente trazer uma integração maior, tanto da área industrial quanto da parte social, com a internet como uma coisa só. Por isso que a gente consegue ver tecnologias que estão se adaptando para esse mundo, tanto tecnologias que estão nascendo a partir dele. Eu vou dar alguns exemplos de como o 5G, a tecnologia 5G, vai impactar de fato na nossa vida, de todo mundo no cotidiano. Então, um primeiro ponto, como já foi citado, é a alta velocidade de tráfego de dados. O que que acontece? Quando você, essa velocidade 5G, ela em média é 30 vezes maior do que a velocidade que a gente tinha no 4G. Ou seja, se você quiser baixar um filme em HD com duração de 2 horas, o 4G levaria 12 horas mais ou menos para fazer esse download. O 5G, ele é tão mais rápido que bastam 12 segundos para fazer esse download. Então é uma diferença assim abismal. Fora isso, o 5G ele também traz a aprimoração da internet das coisas, que é o quê? É a possibilidade basicamente da conversação entre diversos dispositivos que você tem. A internet das coisas, ela está aí, entre outras aplicações, para ajudar na aplicação da inteligência artificial, que já é realidade no Brasil e que se torna cada vez mais forte. Por exemplo, você tem ali a sua Alexa, que ela ficou, tem a inteligência artificial programada para compreender palavras. Com uma internet das coisas mais aprimorada, você consegue fazer com que a Alexa regule as luzes da sua casa, você consegue fazer com que a Alexa regule a temperatura do ar-condicionado, entre outras coisas. Isso por quê? Porque o 5G ele possibilita a conexão de muitos aparelhos por metro quadrado. Então, isso é uma questão que o 4G limitava um pouco, que era a questão de quantos dispositivos poderiam estar se comunicando ao mesmo tempo. O 5G ele já vem para quebrar essa barreira. Então isso corrobora bastante com a questão da internet das coisas. E uma outra questão também bacana de se comentar sobre essa conexão de muitos aparelhos por metro quadrado é dando um exemplo. Num show, num grande evento, por exemplo, por mais que tenha sinal de 4G no estádio que você está, por ter muitas pessoas e muitos dispositivos celulares tentando se conectar na internet, o sinal cai, todo mundo fica sem internet. Então, o 4G suportaria até mais ou menos 10 mil dispositivos por quilômetro quadrado. Com o 5G é capaz de conectar cerca de 1 milhão de dispositivos no mesmo espaço de um quilômetro quadrado. Então é assim, é uma diferença abismal e que impacta muito, porque isso é muito importante, você conseguir sempre se manter conectado, especialmente na nossa sociedade aí atual. Automação de escritórios também seria um impacto importante do 5G, que vem também junto com essa questão de inteligência artificial e internet das coisas. Então você tem ali algumas funções um pouco mais básicas. O 5G ele possibilita fazer com que os processos sejam feitos de forma mais automática e assim economize aí, talvez com pessoal, talvez com outras coisas. E é isso. Outras contribuições aí impactantes que também a gente pode falar é que o 5G também pode trazer maior flexibilidade, porque ele vai permitir a criação de redes privadas virtuais, né? Várias VPNs aí para diferentes setores, como indústria, saúde, transporte e governo, né? O que vai aumentar a segurança e a privacidade das pessoas. Ele também vai trazer uma melhora na eficiência, porque ele vai permitir a monitoração e o controle remoto, né, de processos industriais, e o que vai ajudar a melhorar a eficiência, reduzir os custos e, por consequência, aumentar a produtividade, né? E
diante disso tudo, fica claro aí que a criação de novos negócios e empregos também fica evidente, né? Os novos negócios e empregos relacionados às novas tecnologias aí e aplicações. Não, perfeito. A gente vai falar aqui um pouco agora sobre algumas aplicações. Muito do que o Pedro acabou de falar também, o Marcos comentou. Aqui eu vou dar uns exemplos de aplicações que já estão sendo promovidas, né, que já estão sendo implementadas e muitas delas também estão sendo testadas, né, e todas realmente se relacionam ao 5G, indústria 4.0, esse grande leque de informações que eles compartilham, de como a gente pode, né, realmente deixar nossas transmissões de informação, a área de telecomunicação mais eficiente e com novas possibilidades aí para o mercado. Primeira, banda larga móvel aprimorado, né? Então, eu já falou bastante, o 5G já possui uma conexão mais rápida, ele beneficia uma área maior de tráfego, né? Ele tem uma maior capacidade de tráfego naquela área, como tudo que o Pedro falou. Realmente questões de shoppings, concertos, shows, muita gente usando o celular ao mesmo tempo, o 5G traz essa aplicação diferenciada. Ele tem uma comunicação de baixa latência ultra confiável. Então, se você está em uma situação de uso de rede que você precisa uma troca de dados robusta e ininterruptas, então você precisa que seu sinal não caia, você precisa que ele fique naquela velocidade, taxa de transmissão de informações ali constante, o 5G ele é sim uma ferramenta que pode te ajudar bastante a você conseguir esses resultados, né? Ele também é um ótimo local de comunicações maciças de tipo de máquina, né? Trocas maciças de informações do tipo de máquina. Então, se você quer conectar um grande número de dispositivos ao mesmo tempo, a tecnologia ele conecta até 50 bilhões de dispositivos da internet das coisas, né? Dispositivos de máquinas que vão estar trocando informações ao longo de todo o tempo. Então, conforme o Pedro também falou lá na questão de automação, o 5G ele é muito uma tecnologia que está sendo muito visada, está sendo muito estudada para automatizar todos os processos que você precisa de um grande número de aparelhos trocando informações a todo tempo, ali para lá, daqui para cá, e você tem toda essa rede neural, essa conexão entre os aparelhos. O 5G realmente ele vem aí para esse tipo de comunicação. Ele também é importante para automóveis, né? A gente tem os carros que se dirigem sozinhos, esse é uma tecnologia que já vem sendo usada há muito tempo, mas o 5G também fornece a comunicação, ele fornece a estrutura para comunicar entre veículos e infraestruturas. Então você tem por exemplo, a garagem, a porta da sua garagem ela abre quando ela tem um raio que está percebendo que seu carro está chegando perto e o raio está diminuindo. O 5G ele pode ser sim utilizado, ele pode ser implementado para essa tecnologia de troca de informações entre os veículos em movimento e as próprias infraestruturas paradas também. Conexões fixas sem fio, muito que eu falei lá no início da própria apresentação. É uma alternativa à banda larga de linha fixa a cabos em locais específicos, principalmente em locais que passar um cabo pode ser muito caro ou pode ser muito difícil. Então, realmente ter a possibilidade de utilizar 5G, se você precisa de uma grande troca de informações robustas, pode sim ser um local, uma maneira mais fácil de passar as informações, né? Você pode substituir a troca de informações de linhas fixas por realmente conexões sem fios com uma grande taxa de troca de informações. Essa é a palavra-chave, né? Porque conexão sem fio, ela também conexão sem fio existe, obviamente sem ser o 5G, mas não tem essa grande taxa de troca de informações que é o que a gente procura também. E transmissões de vídeo sem fio para aplicações de transmissão, isso aqui eu trouxe até para a gente ver como o 5G já está sendo testado para novas tecnologias. A Sony está testando a possibilidade de usar as redes de 5G locais para substituir os cabos SDI utilizados em camcorders e radiodifusão. Então você tem um aparelho todo feito, conectado, sem cabo, para você realmente transmitir as informações sem utilizar fio nenhum, tudo por 5G em locais. Então é realmente ver o quão forte essa tecnologia está no mercado. Ela veio para realmente modificar totalmente como a gente vai utilizar todos os nossos aparelhos, inclusive a própria estrutura física desses aparelhos. Eu não tenho mais nada a acrescentar. Você quer falar, Marcos? Pode falar. Dar uma acrescentada aqui, em algumas outras aplicações aí que o 5G pode ser relacionado.
A automatização industrial, o 5G ele vai permitir a comunicação entre robôs e outros equipamentos, permitindo a automação de processos industriais e aumentando a eficiência. A realidade aumentada virtual também, porque ele vai oferecer capacidade de transmitir dados em tempo real, tornando possível aí a utilização de tecnologias de realidade aumentada e virtual para ajudar a treinar funcionários e aumentar a eficiência. Em predição de falhas, ele também vai permitir a coleta e a análise de dados em tempo real, fazendo com que a previsão de falhas de equipamentos e a redução de paradas de produção ali, né, fazendo essa previsão. É, a manutenção preventiva também, ele vai permitir a monitoração remota de máquinas e equipamentos, permitindo a manutenção preventiva e reduzindo os custos com manutenção. E com a internet das coisas aí, principalmente, permitindo a conexão de milhões de dispositivos IoT, como o Pedro falou anteriormente aí, porque ele vai permitir a monitoração e o controle remoto dos processos industriais, melhorando a eficiência e reduzindo os custos, né? E, consequentemente, aumentando a produtividade. É interessante até colocar que muitas dessas coisas já vinham sendo feitas no próprio 4G, utilizando outros meios de transmissão de informação, mas o 5G, o diferencial dele é que ele acontece de uma maneira muito mais rápida, ele conecta muito mais aparelhos, tem um número muito maior, e é em processo que você precisa de um grande número de informações processadas em poucos segundos. Realmente você ter essa tecnologia que você consegue utilizar, fazer isso muito mais rápido, para o mercado competitivo que a gente vive atualmente, é dinheiro sendo economizado, é dinheiro que você consegue ganhar, então é uma tecnologia que veio para ficar, realmente, como a gente pode ver pela apresentação. Só acrescentar mais uma coisa também, é que tudo que isso que a gente fala são processos, de certa forma, físicos, né? Mas existe uma expectativa que dentro de algum tempo, até mesmo no setor de serviços, por exemplo, de negócios, de business, seja trocado o espaço físico para negociações, para reuniões, ou até mesmo de trabalho, pelo espaço virtual, pelo ambiente virtual. Então a gente espera que tecnologias como realidade aumentada e até mesmo a própria realidade virtual, que hoje já é, de certa forma, uma realidade, com empresas como a Meta, que está desenvolvendo o metaverso, isso se torna cada vez mais comum e é o que está sendo propiciado também pelo 5G, que com a tecnologia atual vigente, ainda não é possível se aplicar 100%. Perfeito. É realmente a tecnologia que veio para ficar, ela está sendo ampliada a cada ano, cada instante, ela está ficando mais perto para o uso global. É isso. Muito obrigado, professor, pelo tempo aí, pela apresentação, poder assistir a apresentação. Agradeço a todo mundo aí que pôde assistir o que a gente veio para falar. Obrigadão, boa noite.